Olá, bom dia ou boa tarde, você que me assiste, Deus abençoe a tua tarde, em nome de Jesus. O dia já passou, né? E agora já está tarde, mas eu quero deixar a meditação, né, da nossa meditação de hoje, uma palavra de Deus para mim e para você, e o título é Ele irá com você. Ele irá com você. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradeço por este dia que o Senhor está nos dando. Eu e essa pessoa que ora comigo, agora, Deus, entregamos todos os nossos familiares, os nossos problemas, os nossos amigos nas tuas mãos. Mas pedimos ao Senhor para falar conosco agora, dando-nos a tua graça, a tua paz, o conhecimento, a sabedoria do Senhor, para, ó Deus, resolvermos todos os nossos problemas juntos com o Senhor, sabendo de que o Senhor está conosco. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando e te guardando. Vamos ver a palavra de Deus, que está em Números, capítulo 31, versículo 1, 2 e o 16, e vamos explicar o que lemos então, né? E a palavra de Deus está justamente aqui para as nossas vidas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, isso no versículo 1 do capítulo 31. E no versículo 2 ele diz assim: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. Então Deus mandou que ele vingasse, né, contra lá os midianitas, os filhos de Israel. E depois Deus estava dizendo, você irá reunir-se com o seu povo, você irá ser recolhido, ou você irá morrer. O versículo 16 diz assim: eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor. E ali houve uma grande praga entre a congregação do Senhor. O que Deus está falando exatamente aí era o seguinte: Deus estava dizendo, Moisés, eu estou falando para você agora, para você fazer a vingança dos midianitas, né? E lemos então que Deus disse a ele, depois que você fizer isso, Moisés, são seus últimos movimentos, porque você será recolhido juntamente com os teus pais, ou você morrerá. Nós percebemos que quando Deus disse a Moisés, da outra vez já dissemos isto, que lá no capítulo 27, que Moisés, ele recebeu de Deus essa palavra, que ele partiria, e que como Deus fez com Arão, Deus faria com ele também. O que aconteceu com Moisés foi que Moisés então orou, pedindo a Deus um substituto. Moisés preocupou, como dissemos na nossa meditação de ontem, com o povo de Deus, né? Então Deus diz para Moisés separar a Josué. No capítulo 27, trata-se de duas coisas. Primeiro, aquelas 5 mulheres ali que pediram a herança, porque o pai não tinha filho homem, e a herança dela iria então para os tios, né, para os parentes dos tios, e elas então não entenderam que isso seria correto. E essas mulheres então foram e requereram algo que mais tarde vamos falar dessas mulheres, porque não fica por aí. A palavra de Deus volta a mencioná-las mais tarde. Mas agora no capítulo 27 dá uma parada sobre Josué. Josué, então, como Deus disse a Moisés para fazer, levá-lo diante de Eleazar o sacerdote e levá-lo diante do povo e impor as mãos sobre ele. Então, o que aconteceria? Que ali estaria já a cerimônia diante do povo do novo líder que assumiria logo depois da partida, da recolhida de Moisés. Então Moisés continuaria sendo o líder, direcionando o povo, dirigindo o povo, mas já tinha ali a consagração de um novo líder. Você lembra que Davi também foi assim, quando ele foi ungido rei, Saul continuou reinando por um tempo. E esta imposição de mão é bíblica. Os pais faziam isso nos filhos, os sacerdotes faziam isso no passado, os sacerdotes eram separados também com a imposição de mão. Então, era costume já de impor as mãos. E o que era impor as mãos? Uma transferência de autoridade, de unção, né, de conhecimento, de sabedoria. E ali estava Moisés, então, fazendo isso com Josué na presença de todos. Josué já tinha o Espírito de Deus. E quero lembrar a você que esse Josué é aquele mesmo que não gostava de sair da porta da tenda, principalmente quando Moisés estava dentro dela.
esse Josué gostava de ver a glória de Deus. Esse Josué buscava estar junto com o líder para aprender do líder. E agora, então, depois da imposição de mão, a gente vê que do capítulo 27 ao capítulo 31, Moisés fala muitas coisas para o povo, ensinando o povo o que fazer depois de entrar na terra prometida. Olha, vocês farão assim, vocês quebrarão os altares lá dos ídolos dos povos que habitaram naquela terra. Todo o ambiente de culto deles vocês destruirão, porque agora está entrando um novo povo de Deus nesta terra, e Deus será Senhor nesta terra, né? Maravilhosa esta terra aí, que o Senhor tem para vocês. E enquanto ele ministrava, enquanto ele falava, enquanto ele dirigia o povo ali, educando o povo, relembrando o povo das festas, das 7 festas, né, importantes para Israel, o que eles deveriam comemorar de tempo em tempo ali na terra prometida, Josué estava ali com ele, ouvindo tudo aquilo ali e aprendendo mais e mais ainda de uma liderança de sucesso, de uma liderança frutífera. Mas agora vemos no capítulo 31, depois que ele fala das festas, depois que ele fala do voto, né? Como seria o voto, como seria o pai sobre a filha solteira que habitasse junto com o pai, a autoridade que o pai teria sobre ela, né? Ele fala também, depois que essa filha se casasse, a autoridade que o esposo teria sobre ela. Então, dali para frente, saía-se a autoridade do pai e entrava a autoridade do esposo para ajudá-la na caminhada, para suportá-la na caminhada, para estar com ela na caminhada. Tudo isso ele falou. E então vamos para o capítulo 31. O capítulo 31, então, a Bíblia volta a dizer: e Deus fala com Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, agora você vai vingar os midianitas. Olha que passaram-se algum tempo já, e Moisés falando com o povo, de repente, agora Deus vai falar de uma vingança que precisava ser feita. E por que precisava ser feita? Porque os midianitas, para você que não sabe, Jetro, o sogro de Moisés, era o sacerdote de Midian. Ali, Moisés esteve ali também, quando ele saiu do Egito, durante 40 anos ali, no meio deles ali. Então, parece que os midianitas gostavam muito de conselhos. Eles, tanto que Jetro sai de lá para dar conselho a Moisés, para dizer a Moisés o que fazer, como levar aquele povo, como separar anciãos para ajudá-lo, como dividir a carga. Tudo isso Jetro deu conselho a Moisés. Então parece que o povo ali de Midian gostava muito de conselhos. Gostava muito de seguir passos, seguir palavras sábias, palavras que pudessem dirigi-los. E esses midianitas ali, quando eles foram aconselhados por Balaão, principalmente as mulheres, aconselhadas por Balaão, elas influenciaram as moabitas. Elas levaram as moabitas a conduzir os homens de Israel a pecar. E com isso, como nós já dissemos em meditação passada, levá-los a adorar a um Deus estranho, ao Baal Peor. Então o que acontece é que Deus ficou muito insatisfeito com isso e insatisfeito com o povo em adorar um outro Deus. Já dissemos isso, Deus manda uma grande praga e uma grande perda, né? Uma grande queda, uma grande caída entre os caídos de Israel. Foram 24 mil e Deus não estava satisfeito com isso. Além da praga, os executados que foram conduzidos a esta liderança aí para levar o povo a pecar foram enforcados ao público, né, a visão pública, para que houvesse temor a este Deus que não se deixa levar, não se deixa ser zombado por ninguém e não aceita idolatria ou um culto a outro Deus que não seja ele, principalmente pelo seu povo. Então tudo isso acontece e o povo de Israel sofre. Só que passou-se o tempo e talvez os midianitas pensavam: não vai acontecer nada conosco. Nós influenciamos este povo a pecar, principalmente aquelas mulheres. Nós fizemos e desfizemos com eles. Nós atrapalhamos a vida deles. Engraçado que você vai notar que Balaque já não está mais em cena aí.
né? Só as moabitas que levaram o povo a pecar, e também aquelas mulheres midianitas ali que envenenaram as moabitas. Mas Deus não deixou barato. Deus disse a Moisés: chegou o momento e você irá vingar este povo agora pela mortandade, pela praga e por levar o povo à idolatria. A imoralidade, a idolatria. Meu querido e minha querida, a idolatria e a moralidade têm um preço muito alto. Devemos fugir disso sempre, adorando a Deus e buscando a Deus, porque o preço às vezes não tem retorno. O preço, às vezes, a recompensa é tão alta, a consequência de adorar a outro Deus e nos jogarmos à imundície, a infidelidade a Deus é tão grande que nós precisamos ter todo o cuidado nisso. Só que Deus, então, orienta Moisés a se vingar e Moisés pede de cada tribo 1000 homens. 1000 homens capazes de ir à guerra. Então, de cada tribo 1000 homens, foram um total de 12.000 homens. E Moisés não manda o sacerdote Eleazar com eles. Moisés manda ir com eles Finéias, aquele valente que matou tanto o israelita quanto aquela midianita ali, que estava, aquela princesa midianita, que estava ali ainda influenciando o povo a pecar. Esse Finéias vai com eles. Este Finéias agora já exerce o cargo de sacerdote. Agora ele leva os utensílios sagrados para a guerra e também as trombetas de guerra para que sejam tocadas no momento da guerra e Deus atribuísse vitória ao seu povo. Saiba que o teu louvor e a tua adoração é a melhor trombeta que se possa tocar numa guerra. Além dos utensílios, que é a tua leitura da palavra de Deus, a tua oração, o teu jejum, a tua busca a Deus, estes são utensílios para a guerra. Mas a trombeta que você deve tocar é o teu louvor e a tua adoração ao teu grande Deus. Ali eles vão então e eles destroem os midianitas. Ele mata muita gente ali e eles tomam os despojos e foi uma riqueza muito grande, além de mulheres e crianças, animais, ouro, prata, tudo isso eles foram arrebanhando, cordeiros, ovelhas, foram arrebanhando tudo isso e trazendo de volta. Mas quem não foi? Quem não foi à guerra foi Moisés, também não foi Eleazar o sacerdote, e acredito eu que Josué estava ali aprendendo com Moisés como um líder procede na guerra. Vocês lembram do caso de Davi, que o povo foi à guerra e ele ficou ali no palácio e de repente Davi começa a fazer o que não devia ali e vê Betseba se banhando e então o rei se deu ao pecado. O rei precisa saber, o líder precisa saber que se o seu povo está na guerra, ele precisa estar intercedendo por ele. Quando Josué foi guerrear contra os amalequitas e Moisés estava lá no monte orando, abençoando o seu povo, e quando ele levantava os braços, o povo vencia, e quando os braços de Moisés abaixavam, o povo então era derrotado. Por isso, Ur e Arão, 2 grandes companheiros, mantiveram os braços de Moisés para cima para que o povo vencesse. Líder com o joelho dobrado e com os braços estendidos a Deus, clamando pelo povo, é sinal de que o povo terá a vitória no nome de Jesus. Então está ali Moisés agora esperando aqueles que vêm da guerra. E aqueles que estão voltando da guerra, traz ali os despojos, traz ali tudo o que conseguiram na guerra. E Moisés estava ali, possivelmente Josué junto com ele. Aquele que Deus ungiu agora para ser o novo líder depois que Moisés partisse. E estava junto com o sacerdote para ele saber como é que o sacerdote procede quando o povo está na guerra, principalmente porque o sacerdote, como nós lemos ontem, é a boca de Deus para o povo. Ele é o conhecimento de Deus para o povo. E ali estava então Josué aprendendo tudo ali como procede um líder. E quando eles chegam, Moisés olha e vê aquele bando de mulheres. E Moisés diz a ele: por que trouxeram as mulheres que levaram os nossos homens a pecar e a idolatrar Baal Peor? Vocês fizeram muito errado, e a ordem foi: todos aqueles que envenenaram, aquelas que envenenaram o povo de Deus deveria morrer, devem morrer.
essa posição de Moisés, para talvez Moisés e Josué, era um pouco dura, mas precisava ser feito. O que quer dizer isso na Bíblia é que você e eu precisamos desfazer de tudo aquilo que venha nos envenenar contra Deus, que venha nos separar ou que já foi objeto para nos separar de Deus. A nossa vida santa precisa ser vasculhada, a nossa vida santa precisa ser policiada para não pecarmos contra Deus. O caminho da santificação é um caminho árduo e difícil, e por um piscar de olhos, por um momento que nós desligarmos as nossas mentes de Cristo, os nossos olhos de Deus, nós erramos. A Bíblia diz que aquele povo estava muito tempo ali nas campinas de Moabe, já esperando muito tempo. Talvez aquele povo estivesse cansado de esperar. Por isso veio o pecado, por isso veio o envenenamento daquelas mulheres que os seduzindo os levaram a pecar. Então você e eu precisamos entender isso. Nós, para sermos santos diante de Deus, toda vigilância é necessária. E o que Moisés estava dizendo, não podemos deixar este pecado no nosso meio. Foram estas mulheres aí que incendiaram os vossos homens, e elas trouxeram uma praga muito grande para o arraial de Israel. Meu querido e minha querida, você que me assiste, às vezes você pensa, não, isso não tem problema, isso não tem importância alguma, isso não vai me afetar, ver esse filme não vai me afetar, ler esse livro não vai me afetar, ver essa novela não vai me contaminar, ver este programa não vai me contaminar. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você abrir brecha para o pecado, ele entrará e te destruirá diante de Deus e te fará afastar-se de Deus, e você correrá para outros ídolos. Hoje encontramos, eu e minha esposa, no Latinos, um casal da igreja São Vicente, parece, de Margate. É a igreja católica, esse casal é católico. E nós pudemos ali falar da glória de Deus, das coisas de Deus, do amor do Senhor. E foi muito importante ter encontrado ali o Carlos e a Elaine, que trabalham nesta igreja católica de Margate, porque ali pudemos compartilhar da palavra de Deus e falarmos justamente sobre isso. Todo cuidado é pouco no mundo de hoje. Nós não precisamos ficar guerreando contra os nossos irmãos, contra aquelas pessoas que servem a Deus, mas devemos ter os olhos abertos contra as ofertas do inimigo, as ofertas do diabo que vêm contra nós para nos destruir e nos afastar de Deus. Todo momento que você abrir a sua boca, que eu abrir a minha boca, devemos glorificar a Deus, honrar a Deus e enaltecer o nome de Deus, porque os dias que vivemos são maus. O inimigo não brinca com a gente, o inimigo não está aí se sentindo derrotado, não, ele quer destruir você e eu. E com isso ele tem as suas ofertas para nos afastar da presença de Deus, para nos enganar e nos envenenar contra Deus. Você e eu precisamos estar atentos para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas temos uma promessa, que é o título da nossa mensagem: Ele irá com você. O que Moisés estava dizendo a Josué: Josué, Deus vai usar você para levar esse povo ao outro lado do Jordão. Proceda como Deus diz em todo o tempo. Por isso que Moisés estava repetindo tudo aquilo ali na frente de Josué, para encorajar a Josué, para animar a Josué. Olha, a promessa é grande e agora eu passo para você a responsabilidade de atravessar este povo, de dirigir este povo, de governar este povo e distribuir junto com Eleazar a todo este povo a herança que Deus tem para eles.
É você, Josué, o homem que Deus escolheu. Por isso que você ficava lá no monte comigo. Por isso que você ficava lá na tenda comigo. Por isso que você tem andado comigo. Você tem sido fiel. E Deus agora tem sido um Deus gracioso para com você. Foi promessa de Jesus. É a mesma que Moisés falou com Josué. Ele irá contigo, Josué. Ele te dará a vitória, Josué. Você, meu irmão e minha irmã, acredite nisso. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida na terra. Portanto, ande comigo, caminhe comigo, agrade a mim e use o meu nome que é sobre todos os nomes e todos os obstáculos, todos os problemas, todas as guerras que se levantarem contra você irão por terra, porque o meu nome é sobre todos os nomes. Volta ao título da mensagem. Ele irá contigo. Se tão somente você abrir o teu coração e dizer, Senhor, caminhe comigo e seja o meu Deus, e eu te honrarei todos os dias da minha vida. Um grande abraço meu. Que Deus abençoe você e família. Na parte da tarde já do nosso domingo, eu quero deixar esta mensagem para você, dizendo que Jesus te ama e Ele quer abençoar você, te guardar em todos os momentos e te dar a vitória. Em nome de Jesus, eu deixo esta palavra. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.